8h37 no Alô Alô Fortaleza desta segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Cruzamos a metade do mês de março. Eita, que é rapidinho, já estamos no terceiro mês do ano de 2026. E quem acha que nós não podemos ficar ricos, podemos em várias maneiras. Uma delas é utilizando o que nós temos, a própria natureza. E aqui está a doutora professora Sandra Salmito Vanderlei, que é da UES, é coordenadora do programa de pós-graduação de ciências veterinárias e tem uma pesquisa que nos revela algo muito importante, que nós temos o caviar. Quando eu falei caviar do Nordeste, Moésio ficou louco, que o homem gosta de comida. Aí ele já ficou querendo saber o que era, eu não sei. Eu estou aqui com a professora, que vai explicar direitinho, tintim por tintim, e está acompanhada do professor emérito da UES, professor Ferreira Nunes, que é especialista em cabra, cabrito, água de coco e tudo isso aí. E é impressionante como a água de coco tem avançado na medicina, servindo para muita coisa, hein? Que a gente nem sabe. Até tratamento de coração, a água de coco já está lá. Mas é isso. Vamos conversar com a doutora Sandra Salmito Vanderlei sobre esse caviar nordestino. Que caviar é esse? Primeiro, deixa eu falar com o professor emérito, né? Então, dá aqui as boas-vindas, bom dia. Ó, agradecer aqui ao professor Ferreira Nunes pela visita. Bom dia, professor. Bom dia, Lacerda, bom dia aos ouvintes da Rádio Assunção. Uma satisfação muito grande voltar nessa casa. E dizer que hoje é uma satisfação maior porque a gente tem uma pesquisa que a professora Sandra vai relatar, importantíssima para o Nordeste. A gente fica falando muito que o Nordeste não tem tecnologias, que as tecnologias elas existem dentro da universidade, isso é verdade. Mas também faltam investidores. Porque, por exemplo, no momento em que ela tem uma pesquisa desse tipo, fenomenal, porque hoje mesmo tem um filho biólogo que você conhece, o Fábio Paiva Nunes, né? Diz, papai, no momento que você compra ova de curimatã, você está acabando com a espécie. Você deveria respeitar. Eu digo, Fábio, não adianta eu sozinho respeitar. É a população como um todo. Todo mundo gosta da ova da curimatã, que é o nosso caviar mesmo. Uhum. E aí, o que acontece? Nesse momento de chuvas grandes, a piracema ocorre, os peixinhos fazem a piracema, resultado, as pessoas chegam a matar de pau, tira a ova e coloca isso para o urubu comer. Quer dizer, nós estamos fadados a uma espécie em extinção. Uhum. E é uma espécie que a professora Sandra, como especialista na área também, vai falar sobre isso, né? E essa pesquisa da professora Sandra, eu reputo como uma das mais importantes da veterinária do Brasil, por conta de que nós estamos numa região nordeste em que nós temos que aproveitar o potencial, principalmente a parte, eu diria, importante, sob o ponto de vista de equilíbrio fisiológico, fisiográfico, né? Uhum. E essas espécies, elas fazem não só esse equilíbrio, mas também são fontes de sustento, de proteína para as populações carentes. Uhum. Só que as populações carentes não estão, eu diria até, conscientizadas de que esse malefício que ocorre nesse momento de retirar a ova e jogar o animal, o peixinho, ele simplesmente, Lacerda, a professora Sandra vai falar um pouquinho, mas é impressionante. Talvez 1,2 kg, 1,3 kg tem 600, 700 gramas de ovas. Quer dizer, caramba. Aí o cara tira a ova, que não tem espinha, não tem nada, né? E deixa o peixe praticamente a extinção total ao urubu, né? Então se não tiver cuidado, vamos ficar sem nada, né? Vamos ficar sem nada. Então a pesquisa da professora Sandra, além de permitir essa conservação, essa criopreservação, porque ela também está congelando o esperma e o óvulo, né? Isso aí é importante. E talvez poucas as pessoas conheçam dessa, eu diria até, dessa alvissareira notícia da professora Sandra, viu? Muito bem. Então vamos conversar com ela. Ela está aqui, a professora Sandra. Professora, como é que nós vamos então concretizar isso? Como é que teremos esse caviar do Nordeste, que já tem muita gente de água na boca aí? Eu vou comer caviar.
nosso caviar do Nordeste. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, Lacerda. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelas palavras, doutor Nunes. Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é realmente pioneiro. Nunca foi tentado fazer essa preservação dessa espécie que a gente faz, como o doutor Nunes já falou. A gente já domina a conservação de sêmen. Eu posso dizer que nós já dominamos a conservação de sêmen. Apesar de ser a única equipe do Brasil que está trabalhando com isso, mas nós já testamos vários produtos. Hoje a gente tem sêmen congelado dessa espécie. Inclusive a Embrapa Senargem já nos procurou querendo amostras para poder conservar esse material, que é muito importante para o Nordeste, né, conservar essa genética no Banco Nacional, né, de germoplasma. Com relação especialmente ao caviar, é uma problemática realmente, porque essa espécie já está na lista vermelha do Estado de espécie ameaçada de extinção, e essa espécie tem uma extrema importância para o ambiente aquático, porque é uma espécie que ela revira o solo e isso faz com que haja uma redistribuição alimentar para outros peixes, né? E o aparecimento de microalgas que vão alimentar esses peixes. E o nosso trabalho hoje consiste justamente em fazer o contrário do que se faz com a tilápia. Na tilápia, o principal produto é o macho, que cresce. Então, a gente já domina a técnica de reversão sexual, em que todos os animais nascidos se transformam em machos. Né? Então, no caso da curimatã, o que nos interessa é a fêmea. Então, o nosso trabalho é justamente fazer a feminilização da prole. Procurar o momento adequado de se implementar fármacos que fazem com que pelo menos 95% dessa prole produzida se torne fêmeas e produzi-las em cativeiro. Então, com isso, a gente otimiza a produção desses animais em cativeiro monossexo, ou seja, somente fêmeas. Por quê? Para vocês terem ideia, agora, durante a Semana Santa, que há a maior procura por pescado, o quilo do peixe inteiro não chega a R$15, mas o quilo da ova chega a R$40. E realmente nessa época tem até locais que vendem a quase R$50. Então realmente é um investimento muito grande, porque a ova da curimatã, não sei se vocês já comeram, eu já comi, hoje não como mais por princípio, tá? Porque eu trabalho com a preservação dessa espécie, então não vou ser eu que vou comer a ova de curimatã. Ela é deliciosa, feita do jeito que o sertanejo faz, mesmo sem leite de coco, sem muitos temperos, ela é extremamente deliciosa e apreciada. E esse é o grande problema. Como o doutor Nunes falou, realmente durante essa época, que é a época da piracema, ou seja, que as espécies saem dos açudes e migram para as cabeceiras dos rios, por conta das cheias, né, para poder fazer a sua reprodução, é justamente essa época que todo mundo procura capturá-las, porque somente nesse começo de ano é que elas estão ovadas, né? Então, na hora que eu tiro essas fêmeas da natureza, eu estou deixando de produzir milhares de peixes, né? Porque, para vocês terem ideia, 1 grama de ova de curimatã tem 1.300 ovos. Então, são em 1 grama só, e ela não produz só 1 grama. Como o doutor Nunes falou, um animal de 1 quilo vai produzir pelo menos 100 gramas de ova. Né? Então, isso é um absurdo de animais que a gente tira da natureza. Bom, né? Temos a solução? A solução é justamente essa feminização, que nós estamos testando usando hormônios. Por enquanto, a gente está usando o hormônio mais utilizado para feminização, que é o 17-beta-estradiol. Só que a gente precisa ainda, e aí a gente precisa de financiamentos, né? Identificar qual é a época lábil. O que é uma época lábil? É o momento em que, no peixe,
aquele animal formado, aquele alevino, está transformando a sua gônada em ovócito, ou em ovário ou em testículo. E é justamente nessa época que a gente tem que aplicar o hormônio para que todo mundo vire fêmea. Então, como a gente ainda não está sabendo exatamente o momento, a gente está usando muito tempo. Então, esse muito tempo de aplicação de hormônio é muito oneroso. Então, a nossa pesquisa é justamente tentar diminuir esse ponto. E uma coisa mais importante, apesar de que a gente sabe que o uso desse hormônio para fazer a reversão sexual, ela não atinge ao humano, porque dentro de um mês ela já some completamente da carne do animal, ou seja, não vai nos afetar, mas existe a crença popular. E o custo do hormônio é muito grande. Então, hoje, a minha pesquisa, além de tentar diminuir esse tempo, que é essa diminuição do tempo lábil, né, usar só o tempo lábil, a gente também está iniciando uma pesquisa inédita, que é usar fito-hormônios, ou seja, hormônios esteroides de origem vegetal, porque são produtos naturais. E aí a gente está usando dois hormônios, né, dois fito-hormônios, que são o ácido ferúlico e o ácido cumarínico, né, que sabidamente a gente já sabe que é um fito-hormônio estrogênico. E a gente já iniciou os nossos trabalhos utilizando o docking molecular, que nada mais é do que utilizar a bioinformática, ver computacionalmente como é que ela se comporta na proteína que se liga a esse estrógeno, que é o ponto de ligação no animal, para a gente saber a dosagem e se será melhor eu usar só um ácido ou a mistura dos dois. Então, a gente agora está iniciando, porque aí eu saio dos hormônios sintéticos tão, tão não queridos, né, dentro da agricultura, tão desconfiados, e a gente passa a usar um produto natural. Agora, isso demandaria quanto tempo ainda de pesquisa? A gente acredita que pelo menos uns 4 anos de pesquisa. Está sendo agora o trabalho de um dos doutorandos que eu tenho, né, que ele está começando a trabalhar com isso. O DOC molecular já está dando, já está nos mostrando, uns 6 meses para isso, já está nos mostrando que realmente tem ligação. Funciona. E aí a gente vai chegar, né, com essas atividades moleculares, a gente vai chegar à dose ideal. E vamos testar as doses e a quantidade de exposição do animal. Isso concluído, sairia então o Curimatã da lista dos ameaçados, e isso poderia inclusive nos dar uma popularização da ova e baixa de preço? Provavelmente, porque criando em cativeiro, né, você tem as facilidades e é uma espécie muito simples de alimentação, muito fácil, porque é um animal onívoro e que gosta de detritos, né? Então ele não demanda uma ração tão elaborada, né? Então realmente tem essa possibilidade. E com relação à questão da preservação, nós da UES também já fazemos um trabalho. Nós capturamos, muitas vezes, animais das bacias do Ceará, né, para fazer os nossos trabalhos, e como contrapartida, nós estamos devolvendo, da onde a gente tira, nós devolvemos os animais que foram feitos inseminação assistida no laboratório, e a gente devolve para a natureza esses animais. Uma forma, os reprodutores ficam com a gente faz a inseminação artificial, inclusive, doutor Nunes está aqui, o principal meio que a gente faz a diluição do sêmen é com água de coco em pó, água de coco em pó 104, que é específica para peixe. E eu falava aqui do uso da água de coco, né? Nem sabia que estava na sua pesquisa. Pois é, ela está, e é o melhor diluente que eu tenho, as melhores taxas de conservação do sêmen. E a gente também já fez conservação de embrião de Curimatã, também com sucesso, usando água de coco. Né? Que maravilha. Agora, para que a pesquisa vá adiante,
precisa de investimento, nós não conseguimos botar ainda essa ideia na cabeça das pessoas que a universidade pública ou privada, mas que a universidade não caminha sozinha? É difícil. A gente envia projetos, né? Tenta angariar de várias formas recursos, mas eu acho que ainda não tem uma conscientização da importância dessa espécie para o Estado, né? Ela não é importante, como eu disse no início, não só para a própria espécie. Ela é importante para as outras espécies e para o sistema aquático dos nossos rios, porque ela faz essa redistribuição de microalimentos, né, de microelementos do próprio rio, que vai favorecer todo mundo. E no final vai favorecer a economia, né? Com certeza, vai favorecer a economia, especialmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Piauí. Essa espécie é extremamente demandada pela população, né? Pela população das capitais, das cidades, mas especialmente nessa época do ano, talvez, eu ouso dizer que talvez seja a principal fonte alimentar vinda da aquicultura, não, da pesca, né, da pesca de subsistência nessa época de Quaresma, de Semana Santa. Porque é a espécie altamente palatável, seu sabor é impressionante, de saboroso, né? E ainda tem a questão de que o pessoal cozinha o peixe e também cozinha junto com a ova. Então, eu, quando vou para o interior, sou convidada por alguns moradores para comer, e eles é a refeição principal. É como se eu fosse uma grande celebridade. Eles me oferecem o peixe com ova de curimatã. Eu como peixe, a ova não, mas eu explico para eles e tento assim a gente fazer essa conscientização. E isso embalaria também o turismo, né? O Sim, setor da alimentação. Da alimentação, E você pode fazer várias iguarias, né? E eu digo o seguinte, se a gente se especializar, conseguir produzi-la em cativeiro, em grande quantidade, que aí a gente também não ficaria dependendo só da época reprodutiva. A gente pode induzir em cativeiro a reprodução, porque essa espécie só se reproduz de dezembro até março, abril no máximo, dependendo do nosso regime de chuvas, se concentrando principalmente em fevereiro e março. Então, a gente produzindo em cativeiro, a gente consegue fazer com que essa espécie tenha reprodução o ano todo. Durante todo o ano. Todo ano, a gente pode induzir. E tem mais, induzindo dentro de cativeiro, especialmente se a gente conseguir esse trabalho com esses fito-hormônios, que são naturais, a gente pode coletar a ova sem matar o animal, apenas com a extrusão ovocitária, como a gente faz, por exemplo, na fertilização artificial, em que a gente induz a fêmea em cativeiro, porque elas não se reproduzem em açude, elas só reproduzem no rio, ou dentro de algum viveiro, ela não vai se reproduzir, a gente tem que induzir. Tem que ser uma área preparada, né, para ela. Então, lá no nosso laboratório, a gente induz a reprodução delas, a gente faz a fertilização, e a gente não precisa matar nem o macho nem a fêmea. A gente só faz a extrusão do material e a inseminação artificial, né? E bota os embriões para se desenvolver. Mas se eu não quiser os embriões, eu posso simplesmente usar uma fêmea para que ela produza os ovócitos e eu consiga coletar esse ovócito só por massagem abdominal. E eu fico impressionado como o setor produtivo do país ainda não se sensibilizou com isso, porque depois ele é quem vai receber, né, todo esse estudo pronto e vai lucrar com isso, mas não funciona assim ainda no Brasil, não é? Tantos apelos que são feitos, e aí uma pesquisa dessa fica engatinhando, pode até atrasar, não é? Com certeza. Algumas morrem pelo caminho, não conseguem ir adiante por falta de algum tipo de incentivo de investimento. E aí, professor Nunes, vamos aproveitar aí que o professor emérito está aqui, fazer um apelo, ver se aparece aí alguém que possa incentivar essa pesquisa. Foi muito bom, Lacerda, você ter colocado esse aspecto, é importante, porque a UNITA, a Universidade de Sobral, do Dr. Oscar Espíndola, eles têm uma fazenda aí, um mirim, que eu estou até aqui com Cidade Encantada. É o primeiro curso de veterinária totalmente interno, né, com a cidade realmente
maravilhosa, por isso que é considerada encantada, né? E eles têm uma quantidade de açudes enorme, são 3.000 hectares. Se não me falha a memória, a professora Sandra poderá nos corrigir, tem mais de 50 açudes. E uma quantidade de água sempre muito importante. E eu já cheguei para ele, para o doutor Oscar e a Sandra também, inclusive ela foi orientadora do nosso diretor lá, que é o Luiz Carlos. Carlos Henrique, né? E aí eu digo, olha, por que não explorar isso de uma forma, eu diria até como investimento? E existe uma possibilidade também de se pensar na filetação da própria tilápia, né? Para exportação, no óleo de amêndoa, de azeite de oliva. Então isso seria fantástico, no meu modo de ver, porque você aproveitaria o que nós produzimos nos bancos das universidades, como você fala muito bem, Lacerda, nós vamos retirar do intramuros, das cacimbas da ciência, né, como diz a música do poeta, né, a colocação dessas tecnologias a nível da sociedade. E eu diria até, Lacerda, que por conta desse pioneirismo do Dr. Oscar Espíndola lá na UNITA, lá em Umirim, a gente poderia também ter outras espécies como o búfalo, porque parece-me que o Dr. William Vale, inclusive, agora foi receber um convite para que nós tivéssemos algum semi-congelado de búfalos, né? E ele está propenso a oferecer essa tecnologia também ao Dr. Espíndola para colocar isso na fazenda de Umirim. Porque como é inovação tecnológica, inovação para mim é aquilo que gera nota fiscal. No momento em que nós tivermos sêmen de tilápia, sêmen de curimatã, ovo de curimatã, sêmen de caprino, embrião de caprino, isso sim, no meu modo de ver, é inovação tecnológica e isso vai render não só sob o ponto de vista acadêmico, uma grande importância, mas também sob o ponto de vista econômico. É isso, Lacerda, o que falta, é essa ideia do investimento. As pessoas investem muito no pioneirismo, na inovação, mas a inovação não gera nota fiscal. Se ela não gerar nota fiscal, ela não é inovação. Uhum, muito bem. Está aqui o nosso ouvinte Juarez Araújo dizendo, não, isso nunca vai acabar. Eu já presenciei a Piracema. Ô, Juarez, o seu achismo, o meu achismo, o nosso achismo é uma coisa. Agora, a pesquisa é outra coisa. Os dados que mostram, né, a evolução de algo ou a involução de algo, né? E essa equação eles sabem fazer do tempo, né? Do progresso ou do regresso ou da involução. Então, o achismo da gente não funciona muito bem nessa hora, não. Então, está feito aí o registro e aberto os canais. Como é que faz, professora Sandra? Como é que as pessoas podem participar? Como é que, inclusive, o setor produtivo pode participar dessas pesquisas na universidade? É simples isso? Tem algum complicador ou não? Não tem nenhum complicador. É só fazer tudo na universidade, especialmente universidade pública, né? A gente faz parcerias, faz o contrato de parceria, né, entre a universidade, não é com a professora Sandra, é com a universidade, e é tranquilo. Inclusive, eu já tive alguns trabalhos com parcerias privadas, né? Uma delas foi a Cristália, não com a Corimatã, foi com outra espécie muito importante, que era marinha, que era o pepino do mar, né? Que foi encontrado uma substância anticoagulante na pele dela, e a gente desenvolveu junto com a Cristália o trabalho sem nenhum problema. Então, o que precisa é que os produtores ou as pessoas interessadas na pesquisa nos procurem, né? A gente também procura alguns e se interesse pela nossa pesquisa. Na realidade, o meu sonho, Lacerda, é o seguinte, era ver a gente comercializar o caviar naquelas latinhas, né? Que você encontra caríssimas, eu não sei hoje mais nem o preço do caviar, né? Que você compra, não é 100 gramas, 50 gramas de caviar. Eu nunca vi, nunca comi, só ouço falar. Isso. Pois é, você comercializa uma latinha de 50 gramas, sei lá, por quantos dólares, e o nosso sonho é chegar a esse patamar. De uma forma mais popular, de uma né? forma mais popular, e que o nosso caviar não deixa nada a desejar.
quem já comeu o chamado caviar do sertão ou caviar do Nordeste, né, sabe o quão saboroso é. Então, eu acredito que as pessoas têm que ter uma visão não só ecológica, mas também uma visão empresarial e vislumbrar realmente que essa pode ser uma solução, né, para a gente aumentar a renda dentro do Nordeste. Ao final, isso gera patente? Como é que é? Poderá gerar patente, até porque a gente, se der certo essa forma alternativa de fazer a feminização com fito-hormônios, né, vai ser o pulo do gato, porque vai baratear o processo, mais ainda, e a agressão ambiental é mínima, né? Porque, apesar de não ter problemas hormônios, mas aquela água que eu uso com hormônio, eu tenho que passar por um processo, eu não posso jogar na natureza, porque eu posso influenciar alguma coisa, e eu vou ter que fazer tratamentos dessa água antes para devolver. E já com os fitoestrogênios, não, ele já faz parte da natureza, né? Então, eu acho que vai ser o pulo do gato. Muito bem. Então, está lançado o desafio aí, porque, naturalmente, que se eu entro numa pesquisa dessa, investindo, ajudando lá paralelamente, eu estou à frente, né? E se eu sou do mercado, eu já começo a corrida na pole position, né? Então, é muito natural. Se eu fosse do mercado, já estava dentro, nem pestanejava. E não é nada absurdo, é um investimento que, ao final das contas, vai dar retorno. E, além do mais, é a satisfação de saber que contribuiu com a natureza, né? Que contribuiu com o país, que contribuiu com o mercado, com a economia. É isso, Lacerda. Inclusive, a doutora Cristiane Clemente Mello é a pró-reitora de Bioeconomia e Inovação lá do UNINTA. E esses projetos ela tentou vender no bom sentido, né? Colocar à disposição do doutor Oscar. Financiar. E eu acredito até que a evolução para as pessoas que realmente tenham uma concepção do que a professora Sandra falou muito bem, não só o aspecto produtivo, mas também o aspecto ecológico, de equilíbrio do nosso ecossistema, porque quer queiram, quer não, o Nordeste é uma biodiversidade tamanha, tão grande quanto a Amazônia. Muita gente, choveu, Lacerda, você tem milhares e milhares de produções de leguminosas, de gramíneas, que você não conhece. Você simplesmente, como ela falou muito bem, a parte de fito-hormônios, a própria água de coco, que é uma riqueza em fito-hormônios, que a gente também não conhece, grande parte do que nós temos, fatores de crescimento, até talvez esses hormônios que a professora Sandra relacionou, a gente também encontre na água de coco, esses fito-hormônios, como nós já sabemos que tem alguns, como o ácido 3-indolacético, são fatores de crescimento, fatores que não só possibilitam um crescimento vegetal, mas também favorecem o cromossoma X no espermatozoide, principalmente no caprino. Nós encontramos isso. Foi motivo da nossa primeira patente biológica do país. Então, eu acho, Lacerda, nós estamos diante de eu diria até de um mercado onipotente, porque eu acho que os investidores nordestinos ainda não perceberam o que realmente poderá ser oferecido pelas universidades. Essas pesquisas, grande parte delas, elas são financiadas, como a professora Sandra falou, pelo CNPq, a própria FUNCAP, o próprio governo financia alguma coisa para a gente, importante, mas também nós precisamos de investimentos particulares. Eu acredito até que a própria UNINTA e outras universidades que estão fazendo não só o desenvolvimento da ciência, mas também possam colaborar nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado aqui a vinda da professora doutora Sandra Salmito Vanderlei. Sucesso, que a senhora encontre parceiros aí, até para, se for o caso, antecipar esses 4 anos, né? Porque com parcerias pode ser que a pesquisa, né, ganhe velocidade e antes disso a gente possa ter caviar. Ah, que bom se eu conhecer no prato o caviar e comer o caviar, porque até agora eu só ouvi dizer, ouvi falar, sei nem como é, quero ser apresentado a ele. Professora Sandra, obrigado por ter vindo aqui, sucesso, viu? Boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo aqui a nossa ideia, né, e as nossas realizações. Então, obrigada. Nós que agradecemos, e está aí a oportunidade, principalmente para quem é do mercado,
para quem vende, comercializa, exporta, importa, tá aí uma boa oportunidade. Valeu, professor Nunes, grande abraço. Obrigado, Lacerda, e um abraço para os seus ouvintes. Valeu, grande abraço, valeu. São 9 horas e 7 minutos.